Olá, meu nome é Victor Teixeira e aqui falaremos um pouco sobre a traqueobronquite infecciosa canina. Você conhece essa doença? Nesse podcast, poderemos listar sobre a etiologia, a epidemiologia, a patogenia, manifestações clínicas laboratoriais. Poderemos falar um pouco sobre o diagnóstico, tratamento, controle e prevenção. Imunização? Será que existe imunização para essa doença? A traqueobronquite infecciosa canina, também conhecida como tosse dos canis, é uma doença de caráter agudo, altamente contagiosa e que acomete particularmente as vias aéreas superiores dos cães. A doença normalmente aparece de forma súbita e tem como principais características clínicas a ocorrência de episódios de tosse associadas às dificuldades respiratórias. Pode ser causada por agentes bacterianos e virais, isolados ou de forma combinada, dentre os quais o mais importante é a Bordetella bronquicéptica. Em animais infectados com um único agente, a enfermidade geralmente é branda e autolimitante. Porém, a ocorrência de infecções causadas por múltiplos agentes é comum e pode levar ao consequente agravamento das manifestações clínicas. Abordaremos um pouco agora sobre a etiologia, que se apresenta uma grande variedade de fatores que predispõem o seu aparecimento, sendo, por esse motivo, considerada uma enfermidade multifatorial. Entre os agentes aliciadores da doença, Bordetella bronquicéptica é de suma importância em sua etiologia, pois é normalmente o agente primário da tique, como podemos chamar. Embora o vírus da parainfluenza canina, o adenovírus canino tipo 2, a sinomose e os microplasmose também podem estar envolvidos. Outras bactérias, principalmente gram negativas, também podem estar se apresentar em alguns exames, como Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, podem causar infecções secundárias pela inalação dos patógenos virais. Embora a doença possa acometer os cães o ano todo, essa condição é considerada de caráter sazonal, ocorrendo mais comumente nos meses frios, como o outono e inverno. Um outro fator predisponente à ocorrência da enfermidade é o tabagismo. O fumo proveniente do tabaco, que pode ser inalado pelo animal por convívio com o tutor fumante, a transmissão da traqueobronquite infecciosa canina se dá por contato direto entre cães ou indiretamente por via aerosol, secreções nasais, por exemplo, de forma que a doença geralmente está associada a animais não vacinados que vivem em aglomeração ou que tenham contato com outros animais, como em pet shops, hospitais, clínicas veterinárias, canis, exposições, hotéis caninos e as creches. Quando há presença de grande quantidade de agentes, também pode haver transmissão via fomites, como comedouros, bebedouros, gaiolas, tratadouros ou qualquer superfície que pode servir para o vírus se instaurar. Fatores como idade, se o animal é filhote ou idoso, estresse, desnutrição, enfermidades crônicas podem contribuir para o agravamento da doença. A patogenia se dá pelo microorganismo que se adere nos cílios do epitélio respiratório, causando ciliostase e a sua posterior queda, seguida por necrose de células epiteliais e a sua infiltração por neutrófilos e eosinófilos na mucosa do trato respiratório, desenvolvendo um quadro inflamatório agudo. Devido às lesões causadas nos cílios, outras bactérias podem colonizar a traqueia, brônquios e alvéolos. O período de incubação é de cerca de 4 a 10 dias, sendo que após a infecção, os cães eliminam o agente por até 3 meses. E, não raro, em alguns casos, podem se manter como portadores assintomáticos, perpetuando assim o microorganismo no meio ambiente. As manifestações clínicas e alterações laboratoriais podem por se tratar de uma infecção das vias aéreas superiores dos cães. As alterações clínicas estão normalmente relacionadas à laringe, traqueia e brônquios,
mas pode progredir para as vias aéreas inferiores nos casos mais graves, podendo evoluir para uma pneumonia ou uma broncopneumonia. O curso clínico geralmente varia entre 10 dias e a manifestação mais comum é a tosse alta e sonora, seca e com ocorrência de acessos de tosse paroxística. O início agudo, que se torna mais evidente em momentos de excitação, exercício, pressão sobre a traqueia, como a mão do tutor ou uma guia de passeio, sendo, portanto, facilmente induzida na palpação traqueal na anamnese no consultório. A tosse é, em geral, acompanhada por movimentos de mímicas de vômito, muitas vezes confundido com engasgos pelo seu tutor. Os animais, em geral, estão sempre ativos, normotérmicos e alertas. Mas calma. Os sinais podem se agravar caso ocorra infecção secundária. Podemos observar sintomas como tosse produtiva, pneumonia ou broncopneumonia, secreção nasal e ou ocular, espirros, êmese e, menos frequente, anorexia, depressão, linfadenopatia, principalmente dos linfonodos mandibulares, dispneia e febre. O diagnóstico da traqueobronquite infecciosa canina é baseado no histórico do animal. Tosse com surgimento súbito após contato recente com cães susceptíveis ou afetados, associado ao minucioso exame físico e por eliminação de outras causas de tosse. Na anamnese, deve-se obter informações sobre o hábitat e hábitos do animal, locais anteriormente visitados, situações anteriores de estresse, bem como de possíveis contatos com animais infectados com a traqueobronquite ou sobre o seu estado vacinal contra os agentes dessa enfermidade, por exemplo. Já o exame físico é importante para direcionar o diagnóstico e para avaliar a gravidade da doença, mas se destaca apesar de históricos de progresso e de sintomatologia serem características, não se deve basear o diagnóstico definitivo apenas nesses dois aspectos. O hemograma e provas bioquímicas estão geralmente dentro dos valores de normalidade para a espécie, sendo importante a utilização de ferramentas auxiliares para se definir o estado geral do animal e que se monitore possíveis causas subjacentes em cães imunocomprometidos. Exames radiográficos podem ser necessários quando a ocorrência da complicação do quadro, por exemplo, uma pneumonia ou uma bronquiopneumonia, ou que se descartem outros diagnósticos diferenciais. Culturas de bactérias de secreção de aspiração traqueal, lavagem traqueal ou brônquio alveolar, swabs estéreis do epitélio traqueal podem definir os organismos causadores da doença ou ainda testes sorológicos e reação de cadeia pela polimerase para detecção dos agentes envolvidos. Também é importante excluir condições patológicas que possam mimetizar a sintomatologia da traqueobronquite infecciosa canina através de realização de exames complementares específicos. Dentre as várias doenças que têm a tosse como sinal clínico, inclui-se como principal diagnóstico diferencial o colapso de traqueia, cardiopatias, bronquioectasia, corpos estranhos em vias aéreas, parasitos como o Escherichia osleri e a bronquite crônica. Também podem ser diagnósticos diferenciais edemas pulmonares, pneumonia, bronquiopneumonia e neoplasia broncopulmonar, mas essas menos evidentes. O tratamento da traqueobronquite infecciosa canina é, na maioria das vezes, autolimitante. A infecção é autolimitante e o desaparecimento após 7 a 10 dias do início do quadro clínico.
Dessa forma, o tratamento busca normalmente aliviar os sintomas da tosse e evitar possíveis evoluções para a traqueobronquite ou cometimento pulmonar, pneumonia ou broncopneumonia. É importante manter o animal aquecido e em repouso. O tempo frio e seco aumenta a irritabilidade das vias aéreas. E em alguns casos, pode ser necessário o emprego de antibióticos via aerosol e ou intratraqueal. O antibiótico sistêmico deve ser restrito a casos de infecções graves ou doenças pulmonares concomitantes. Dentre os fármacos recomendados por via oral, citam-se sulfametoxazol mais trimetoprima em doses de 15 mg quilo, 2 vezes ao dia. Amoxicilina de 10 a 22 mg quilo, também 2 vezes ao dia ou a cada 8 horas. A amoxicilina com associação de ácido clavulânico de 12,5 a 25 mg quilo, também 2 vezes ao dia. A ampicilina a 25 mg quilo, BID ou TID, tetraciclinas de 22 mg quilo, também podendo se estender até 3 vezes ao dia. Doxiciclina 5 mg quilo, 2 vezes ao dia. Azitromicina 5 mg quilo a cada 24 horas, 1 vez ao dia. Enofloxacino de 5 a 10 mg quilo, 1 vez a 2 vezes ao dia. Marbofloxacino 2,5, 2,75 a 5,5 mg quilo, 1 vez ao dia. E clorafenicol 25 a 50 mg quilo, 2 vezes ao dia. Na infecção refratária por bordetela bronquicéptica, recomenda-se administrar gentamicina em aerosol na dose de 50 mg diluído em 3 ml de solução salina com um nebulizador manual por 10 minutos, 2 vezes ao dia. A melhora clínica ocorre dentro de 5 dias de antibiótico-terapia. Em alguns casos, até 3 dias de antibiótico-terapia, o animal já apresenta alterações satisfatórias, mas esta deverá ser empregada por no mínimo 1 a 4 semanas, dependendo do princípio ativo escolhido. Broncodilatadores até o final do tratamento, como a teofilina em 10 mg quilo, 2 vezes ao dia, aminofilina 10 mg quilo até 3 vezes ao dia, antitussígenos como o butorfanol a 0,55 a 1,1 mg quilo, respectivamente, até 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, no máximo durante 7 dias. Bitartarato de hidrocodona a 0,22 mg quilo até 3 vezes ao dia durante 3 dias. Dextrometorfano 2 mg quilo, 3 vezes ao dia, durante 3 dias. E corticosteroides como prednisona ou prednisolona de meio a 1 mg quilo, 1 vez ao dia durante 5 dias por via oral. Podem ser utilizados dependendo da gravidade do quadro, mas devem ser empregados com cautela. Os cães que apresentarem sintomas persistentes por mais de 2 semanas devem ser reavaliados em busca de complicações secundárias ou possíveis diagnósticos diferenciais. O controle e a prevenção, de maneira ideal, todos os animais devem ser vacinados e viver em instalações com condições adequadas de limpeza e de ventilação. Cães infectados devem ser isolados para minimizar o acometimento de animais susceptíveis. Todos os vômitos que tiverem contato com os animais afetados devem ser desinfectados com produtos à base de hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária em líquido de Dakin, clorexidina ou soluções de benzalcônio. Vacinação. A imunização com vacinas visa minimizar a manifestação clínica da doença, não impedindo o surgimento de sintomas respiratórios.
mas atenuando a sua gravidade e coibindo a transmissão do agente infeccioso para outros contactantes. Não se recomenda vacinar animais estressados, doentes, parasitados ou que apresentem carências nutricionais, pois sua capacidade de desenvolver uma resposta imune adequada é prejudicada. A vacina disponível no mercado hoje é composta por suspensão bacteriana inativa de Bordetella bronquiseptica e pelo seu adjuvante hidróxido de alumínio. É de fácil aplicação e promove imunização sistêmica para o cão vacinado. E ainda, no caso das fêmeas, possibilita a transmissão vertical de anticorpos de mãe para o feto via colostro, segundo o fabricante. Indica-se vacinar filhotes a partir de 6 semanas de idade, com a aplicação de 2 doses com intervalo de 15 a 21 dias, por via subcutânea. Dado que a vacina confere proteção durante 1 ano, é necessário reforço anual para manter a imunidade. Contudo, em locais com possível maior prevalência de enfermidade, como hotéis de animais, canis, exposição ou habitações com aglomerações de cães, pet shops e creches, como citado anteriormente, recomenda-se o reforço semestral. No caso de algum animal ter ou frequentar um desses locais, ou em situação de acasalamento, por exemplo, é recomendável a sua vacinação 30 dias antes desses eventos. Podem ocorrer algumas reações adversas com a vacinação, sendo as mais comuns dor, irritação no local, edemas ou mesmo formações de granuloma, pápulos, nódulos e, embora raras, podem ocorrer alterações sistêmicas. Bom, eu termino esse podcast com uma frase de Mahatma Gandhi. A grandeza de uma nação e seu progresso podem ser medidos pela maneira com que tratam seus animais. Lembrando que o animalismo leva à consideração de todos os seus seres sencientes capazes de expressar o sofrimento. Espero que tenhamos construído uma apresentação satisfatória sobre tosse dos canis até aqui e grato.